Olha só, agora a gente fala sobre esse caso. Olha só, foi um caso que aconteceu em Portugal, mas movimentou bastante o Brasil no fim de semana. Os filhos do casal de artistas Bruno Gagliasso, desculpa gente, e Giovanna Eubank sofreram ofensas racistas em um hotel. O casal, inclusive, vai prestar queixa criminal contra a suspeita. E olha só, ela foi liberada no mesmo dia. Vamos ver. As imagens flagram a revolta da atriz Giovanna Eubank contra a mulher suspeita de racismo. A mulher, que ainda não teve o nome e nacionalidade divulgados, fica sentada, enquanto Giovanna, nervosa, a enfrenta. Você merece uma você merece um soco, você merece uma porrada na sua cara. Em pé, do lado direito, o marido da atriz, o ator Bruno Gagliasso, assiste a cena. As supostas ofensas racistas aconteceram numa praia em Portugal, onde os atores passam férias com os filhos Titi, de 9 anos, e Blaise, de 7. Além do caçula Zian. Segundo um comunicado emitido pela assessoria de imprensa do casal, a mulher, acusada de racismo, teria xingado deliberadamente os filhos de Bruno e Giovanna de pretos imundos. Ela também teria agredido verbalmente cerca de 15 pessoas de uma família angolana que estavam no restaurante. Ela teria pedido para que eles saíssem do local e voltassem para a África. A polícia portuguesa foi acionada. No vídeo, a própria Giovanna registrou o momento em que a mulher é levada e presa pelos policiais. A suspeita ainda teria dito injúrias aos guardas responsáveis pela ocorrência. A imprensa local divulgou que a mulher foi liberada horas depois da detenção. E, segundo a polícia, ela estava alcoolizada. Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank prometem ir até a delegacia prestar uma queixa formal contra a mulher. E chegou a hora de ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos e não tem ninguém melhor do que você, né, Pedro? Boa tarde. Boa tarde. A gente estava até antes falando sobre esse caso que passou aí, né? Uma situação complicadíssima. Mas a gente ainda vai falar de desdobramento deles aqui hoje. Pois é, que situação complicada, né? Inclusive aí dessa história toda que a gente vê aí, a repercussão contínua, internet, as pessoas comentando nas ruas, teve participação até de uma pessoa polêmica na família deles, Pois é, já vamos falar deles? Lógico. O Thiago Gagliasso, o irmão do Bruno, foi se pronunciar nas redes sociais sobre o caso. Isso acabou surpreendendo positivamente, né, vamos dizer, porque o Thiago e o Bruno são brigados há muitos anos, mas briga feia mesmo por conta de questões políticas e eles não se falam. Mas o Thiago foi pro Instagram para poder dizer que dói nele, porque é a família dele, e disse o quanto ele gosta das crianças. O caso realmente tomou uma proporção, assim, internacional, lógico, porque a mulher tá fora do país. A gente tava falando agora, eu falei com a Aninha, hoje de manhã saiu aí na mídia que ela já teve outros problemas parecidos até aqui no Brasil, em viagem ao Brasil. Pois é. Então já é uma pessoa que você vê que não tem um histórico legal. E o Thiago fez questão, então, de fazer esse registro, que é super importante pra luta, que fortalece a causa e que a gente também vai sempre trazer aqui pra falar da forma mais incisiva possível de que isso não tem mais condição. Em 2022, não olha quantos aceitável. anos. Em 2022 a gente não pode mais aceitar situações assim, né? E a Giovanna tá certa, eles até falaram, o casal falou que eles não agrediram, que eles reagiram a uma agressão, e isso tá sendo muito apoiado nas redes sociais. E eles fizeram todo um depoimento de como é que foi, de como deixou de ser, porque como acabou viralizando, né? Esse trechinho do vídeo, muita gente questionou como é que tinha sido, o que ela tinha falado de fato, como é que foi. E aí, isso tá muito bem esclarecido no posicionamento que eles divulgaram na rede social deles. Até porque a gente percebe que é uma mãe extremamente transtornada, nervosa, diante de uma violência feita, né, contra os filhos dela. E que ela não tinha controle, né? O que ela ia fazer? Exatamente. Eu acho que é o pior. Na posição dela de mãe, não tem o que fazer.
infelizmente, só ver e lamentar como ela fez, né? Que falar sobre é muito importante. E gera muita revolta também quando a gente ouve, né? Que uma pessoa que fez isso contra crianças, no mesmo dia, logo depois aí, foi solta. Não tem problema nenhum, né? Entre aspas também. Mas não tem problema nenhum. Exatamente. Mas que bom, então, que o irmão dele se manifestou. Isso é importante também. A gente fica feliz. Isso é um sinal da família, né? Que fique tudo certo. Quem sabe não é assim, porque muita briga se desfaz com mais briga. E quem sabe não é assim que eles voltam a se falar, né? E que veem que, de fato, uma inclinação política, perdão, não tem nada a ver com a amizade entre irmão ou não. De uma maneira ou de outra, eles estão, nesse caso, ali juntos por um mesmo propósito, né? Que é esse combate a essa violência, esse absurdo que é o racismo, que não cabe mais na vida de ninguém, né, Exatamente. gente? Agora, vamos mudar de assunto? Vamos. Gustavo Lima não tá fácil nem pra ele, Aninha. que dirá pra gente? O que vai ser da gente se Gustavo Lima... A gente tá rindo, mas a situação é séria. Gustavo Lima foi fazer um show no fim de semana em São Luís, lá no Maranhão. E aí, em determinado momento, ele desce de onde ele tava. Não dá pra saber direito se ele tava indo ou voltando do palco, mas ele tava no trajeto, né? Entre o carro e o palco. E aí, ele tava cumprimentando os fãs. Ele passa, fica pertinho lá de um cercadinho, seguranças atrás, na frente, do lado do outro. E aí, nesse exato momento, ele desce aí, ó, da estrutura do palco. Vai pra perto, a gente tá passando as imagens aí agora. Vai pra perto, olha aí, pá, levou o cordão dele. Foi embora. Olha! E é muito rápido. Ainda, olha só, é tão rápido que o segurança que tá do lado de cá dele, o segurança que tá na esquerda da gente vendo... Ele não percebeu. Ele não percebeu. Quando ele viu, o negócio já devia estar lá do lado de fora do show, porque a pessoa, você vê que ela foi ali... Ela não queria ver Gustavo Lima, não. Ela queria pegar o cordão do Gustavo Lima pra sair correndo. Exatamente. Não, e eu tô impressionada que, assim, não é um cordão fino. Tinha várias pessoas em volta e realmente a pessoa pega e puxa com força e ele não percebeu. O que se divulgou hoje, né, depois do acontecido, é que Gustavo Lima não tinha percebido de primeira que tinha sido o cordão levado. Ele pensou que a pessoa tivesse puxado ele por puxar pra ficar perto da pessoa, né? E não entendeu que ele tinha sido furtado, até por isso ele chamou de furto, ele não chamou de roubo. E ele disse que tinha uma aplicação de ouro. A gente vê que o cordão, ele parece ser como se fosse um couro, né? Uma coisa mais grossinha, assim. Às vezes a aplicação de ouro era no pingente, mas acabou, assim, vamos tirar o prejuízo da questão, que não é essa a questão. Acabou sendo uma coisa muito chata, né? No meio de um show dele, uma agressão dessa, uma violência dessa, ali na cara dos seguranças dele. Ou seja, não tem limite. Onde que vai nenhum, parar, né? Não, não tem limite nenhum. Vamos ficar atento aí nos shows quando a gente for, né? Sim. O que está acontecendo com o artista. A gente já sabe que tem muita coisa que a gente precisa se privar, infelizmente, de usar em determinados locais. Não, mas se tá assim, vão levar até nossos cabelos pra vender no quilo. Com ele, cercado de seguranças. E ali se aproximando pra ser simpático com os fãs, né? Não, eu tô impressionada com essa cena. Que é raro também, né? Vamos combinar? Também. Tá difícil o artista falar com o fã, eu nunca vi disso. O fã depende do artista. O artista depende do fã, mas tá cada vez mais difícil os artistas terem essa simpatia, esse cuidado, né? Muito pelo contrário. É chato pra caramba. Agora, também um outro assunto que ainda é chato tem a ver aí com uma ex-funcionária da Juliana Paes. Pedro, me explica essa história. A história estourou também por meio de um vídeo que viralizou nas redes sociais no fim de semana, em que a Adriana das Graças, uma ex-cozinheira de Juliana Paes, foi falar sobre o corte do plano de saúde dela. O que acontece? No fim do ano passado, a Adriana foi diagnosticada com depressão, se afastou do trabalho e a Juliana, então, antes disso, segundo ela, decidiu demiti-la. Então, a demissão foi feita, enfim, né? Tudo correu como deveria. E aí, nessa semana passada agora, a funcionária recebeu um telefonema do plano de saúde que ela recebia, que ela usava. Né? Dentro do contrato com a Juliana, de que ela teria o plano cortado, então ela não teria mais o acesso ao tratamento que ela faz da depressão pelo plano de saúde. Ela teria que ir para o sistema público. E aí acabou gerando uma revolta, porque ela acusa, né, a Juliana de tê-la demitido por conta da depressão, por ter se ausentado, mas Juliana Paes já foi pra rede social, quer dizer, já botou a assessoria dela para ir para as redes sociais para emitir uma nota oficial, dizendo que já estava prevista a demissão, que não foi por conta disso, foi por conta de outras questões, e ela disse que muito pelo contrário, ela já tentou ajudar muito a Adriana, deu uma casa para a Adriana confirma isso, inclusive, que ela ganhou uma casa da Juliana para morar com os filhos no lugar de
menos vulnerabilidade social. Quer dizer, era uma mas pessoa enfim, que recebia assistência e acolhimento por parte da Juliana, né, Pedro? E aí, tanto que foi o filho dela que repercutiu esse vídeo nas redes sociais. O vídeo da demissão. Não foi a Adriana, a ex-funcionária. Foi o filho dela. Que quis dizer assim, né? Quis dar uma alfinetada na Juliana Paes. Mas enfim, a Juliana esclareceu. Ela agora, de fato, fica sem a cobertura do plano de saúde, porque já deu 6 meses lá de carência da demissão oficializada. Mas vai depender do sistema público de saúde para o tratamento da depressão dela, né? Infelizmente. Que a gente sabe que não é difícil. A gente vê aí as filas das pessoas esperando por atendimento, esperando por medicação. Sim. Mas a gente torce para que fique tudo bem também, né? Sem sombra de dúvidas, sempre. E agora a gente vai falar, sabe de quem? Do Cid Moreira. Adoro o Cid Moreira, Cidão, nosso Cidão. Ele é uma figura, né? Só que o assunto é um pouquinho chatinho também. Cidão tá com seus... Segunda-feira é difícil, hein, Pedro? Não é? Eu só trouxe coisa... Não, ó, quarta-feira então eu prometo aqui que só vai ter coisa boa, coisa engraçada pra gente rir. Ótimo. Mas Cidão deu uma entrevista, foi às redes sociais, ele deu uma entrevista essa semana, também passada, falando sobre a situação com os filhos. Pra quem não lembra, ele foi processado pelos 2 filhos, o filho biológico e o filho adotivo, que queriam interditá-lo pelos seus direitos de dinheiro, né, de uso de banco, de conta corrente, enfim, de cartão de crédito, por conta de uma situação com a atual esposa dele, que é muito mais nova do que ele, né? Sim. Isso a gente vê acontecer volta e meia. E ele desabafou sobre o caso. Ele tá com 94 anos, mas ele não foi interditado pela justiça, que diz que ele tá com toda a capacidade mental de gerir o próprio dinheiro, só que ficou um climão com os filhos, que agora ele também não quer, ele não conseguiu trabalhar o perdão. Ele fala sobre isso na entrevista, que ele não conseguiu tirar essa mágoa dos filhos dele que ele ficou depois desse episódio. Ele disse que foi a segunda vez que os filhos tentaram, de alguma forma, tomar conta do dinheiro dele, só que dessa segunda vez, pela ação judicial e pelas redes sociais terem uma força muito grande, ele ficou ainda mais chateado de ter que expor a situação. E imagina, isso já tem mais de 1 ano que aconteceu. Mesmo porque o que é dele é dele. É dele, ele que trabalhou, né? Ele que gravou lá, ele gravou a Bíblia já falada, ele já gravou um monte de audiolivro falado. Exatamente. Audiolivro é falado, lógico, mas já gravou um monte de livro falado. Enfim, ele trabalha até hoje, até os 94 anos, pra poder gastar com o que ele quiser, sustentar quem ele quiser. E não ter que passar aqui, por inclusive, o Pix. Exato. Gente, você mas não perde muito, ele desabafou sobre isso, né? Muito desagradável na idade dele ter que submeter a uma exposição dessa aí. Essas fotos são super recentes. Agora, de quando ele abriu a casa dele pra dar essa entrevista, esse aí é um dos filhos dele, acho que o Roger, que é o adotivo. E essa é a atual esposa que tá aí com ele na imagem agora passando na tela. Enfim, o bom é que ele não foi interditado, a justiça entendeu que ele tá completamente capaz de gerir suas contas aí. Né? Trabalhando com os milhões e continua trabalhando. O que é dele e acabou. Continua na atividade aos 94. Isso é o melhor dessa história toda, né? Também acho, Pedro. A gente chega lá. A gente chega lá na torcida de chegar bem como ele, trabalhando em paz, né? Que ele tenha sossego. Exatamente. Obrigada, chega, né? Pedro. Um prazer sempre. Até quarta. Quarta eu não vou estar aqui, mas a gente eu vou estar te assistindo.